Volte para o seu último domingo à noite, aquele momento em que muita coisa que você empurrou durante a semana volta, mas não porque você decidiu refletir sobre a vida, mas porque tudo acaba desacelerando no domingo. O trabalho deu uma pausa, o celular ele parou de vibrar, as mensagens diminuem e o tempo parece andar mais devagar. A casa ela fica mais silenciosa e é aí que você percebe que o fim de semana passou e você não fez quase nada do que queria, mais uma vez. E o que mais pesa é perceber que nem foi por falta de vontade. Você só foi deixando e só depois viu um convite que não respondeu, um rolê que não marcou, uma ideia que teve na sexta, mas abandonou no sábado. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Não é uma coisa que aconteceu em um momento específico, é algo que eu percebia se repetindo durante o tempo. Se eu não planejasse algo, se eu não colocasse algo na minha agenda, a tendência era eu viver no improviso. E o improviso, na maioria das vezes, significa ficar em casa. Não porque eu escolhi ficar em casa e descansar, mas porque eu simplesmente não organizei nada. Eu e minha namorada, por exemplo, se a gente não marcar nada para poder fazer, se a gente não pensa em sair, se a gente não organiza algo para que a gente possa fazer junto, fora de casa, a gente fica em casa jogando The Last of Us, sabe? E tudo bem, a gente gosta de jogar, a gente se diverte, mas quando isso vira o padrão, a gente começa a dar uma sensação de que a gente está perdendo alguma coisa. E não é porque a gente não gosta da nossa companhia, é porque parece que a gente deixou de viver uma parte da vida. Mas antes, quem sou eu? Meu nome é Hugo César, e além de produtor de conteúdo para cá, com vídeos sobre diversos assuntos interessantes, a minha principal atribuição é que eu sou psicólogo clínico. Por conta disso, o vídeo ele tem um olhar de um profissional de psicologia, tudo bem? Outro ponto interessante que eu quero deixar claro é que na descrição desse vídeo tem todos os links que eu acho interessante você ter acesso. Por exemplo, o link para terapia comigo tá na descrição do vídeo. O link para minha newsletter semanal gratuita que eu envio um texto sobre algum assunto especial na semana também está aí, tudo bem? Então, caso você queira ter acesso a esses dois serviços, a newsletter ou para terapia comigo, o link está na descrição do vídeo. Fechou? Voltemos ao vídeo. Nessa época que eu estava falando, eu comecei a perceber que tudo que vale a pena dá trabalho. As coisas boas, elas não vêm sozinhas. Se eu não fizer esforço, o que sobra é só a rotina. E o problema da rotina é que ela não é necessariamente ruim, mas quando você vive só por ela, começa a sentir meio torto por dentro, sabe? Não porque tá tudo péssimo, mas porque tá tudo igual. E quando tudo tá igual por tempo demais, você começa a se perguntar se a sua vida ainda tem alguma coisa diferente a oferecer. E eu, como psicólogo, eu acabo vendo isso muito na prática, sabe? Muita gente chega dizendo que sente um vazio, uma falta de sentido, uma tristeza leve, contínua, que não explode, mas também não vai embora. E uma das principais coisas que eu pergunto é: o que você tem feito por você? O que você tem vivido que foi por vontade e não por obrigação? A maioria das pessoas não sabe responder isso, porque a gente vive numa sociedade que a gente vive por emergências. O trabalho ele ocupa quase todo o tempo da sua vida. E aí, quando sobra um tempo, o tempo ele é usado para coisas mais fáceis. Celular, sofá, distração, só que isso acaba não preenchendo. Isso só mantém a gente anestesiado. E aí entra o ponto que quando eu entendi, mudou muita coisa na minha vida. A vida, ela não vai te dar nada de bom de graça. Nada. O que é bom, o que tem valor para você, ele precisa ser construído, precisa ser lapidado todo dia por você. E o que vem fácil geralmente é apenas o que sobra da vida. E o que sobra raramente é o que você queria. Não tô dizendo que você precisa planejar todos os detalhes da sua vida ou viver uma vida com uma planilha emocional, sabe? Mas se você não se colocar na intenção mínima nas coisas que te fazem bem, elas simplesmente não irão acontecer. E eu vejo isso comigo em várias áreas, sabe? O jiu-jitsu, por exemplo, é algo que eu sempre falo aqui. Não é algo que eu acordo animado pra fazer todos os dias. Tem dia que eu tô cansado, sem cabeça, com mil problemas pra poder resolver, mas eu vou mesmo assim. Porque eu entendi que se eu deixar pra ir só quando eu tenho vontade, eu não vou. E aí eu acabo perdendo. Perco o treino, perco o momento, perco os benefícios que aquilo ali traria para o meu cérebro e para a minha pessoa mesmo. E no começo eu achava que isso era um defeito meu, sabe? Era que eu era preguiçoso, que eu tinha algum problema em mim que eu não conseguia resolver. Mas depois eu fui estudar e entendi que isso é literalmente um funcionamento padrão do nosso cérebro. A chamada teoria do custo-benefício. Essa teoria ela acaba explicando que o nosso sistema neural está o tempo todo tentando poupar energia. O cérebro ele vai sempre preferir o caminho que parece mais confortável, mais seguro, menos desgastante para você. E qualquer coisa que exija energia, um treino, uma conversa difícil, uma decisão importante ou até mesmo o ato de sair de casa, vai ser automaticamente empurrado
para depois, mesmo que seja algo bom, mesmo que você saiba que vai te fazer bem. O seu cérebro, ele não está olhando lá na frente, ele não está olhando para o longo prazo. Então, se você não tiver técnicas e não tiver esse conhecimento que o seu cérebro ele está apenas olhando para o agora e para o conforto, você acaba vivendo de uma forma automática e se guiando com isso. E o automático ele tem um problema sério. Ele não constrói nada, ele só repete o que já existe. Se você está infeliz e vive no automático, você só repete a infelicidade. Se você está exausto e vive no automático, você só repete o esgotamento. E aí você entra nesse ciclo onde tudo parece igual. Os dias parecem iguais. E você começa a se perguntar se a vida é somente isso. E aí a resposta vem: não, ela não é. Mas para ela ser diferente, você vai precisar agir diferente. E isso sim exige enfrentamento, energia. Isso custa algo. E aqui tem um outro ponto relevante. Quando você deixa a vida no modo passivo por muito tempo, você começa a romantizar o que não aconteceu. Você começa a pensar nas possibilidades que não se concretizaram. E isso te prende num lugar de lamento constante. Porque você só olha para trás e pensa: se eu tivesse feito tal coisa, talvez hoje fosse diferente. Só que não é. E ficar preso no que poderia ter sido te impede de construir o que ainda pode ser. E esse assunto me lembra de algo que me marcou muito no livro A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Esse é meu livro favorito, e tem uma hora que ele, já doente, perto do fim da vida, começa a perceber que viveu do jeito que esperavam dele, que seguiu todos os passos certos, socialmente falando. E mesmo assim, ele sente que não viveu de verdade. E a frase que define isso, ela é pesada, mas acaba que ela é muito real. A vida dele foi simples, comum, portanto, horrivelmente terrível. Mas não porque foi trágica, sabe? Mas sim porque foi vazia. Faltou a individualidade ali pra ele viver. Eu penso nisso sempre que sinto que tô só deixando o tempo passar. Sempre que eu deixo de responder alguém, ou de marcar algo importante, ou de priorizar um momento que poderia fazer sentido. Porque a verdade é que todo dia a gente perde alguma coisa por falta de intenção. E o tempo não para que você se organize. E tem algo muito relevante nisso. É o fato de que a gente geralmente sabe disso. A gente sente que tá vivendo menos do que poderia, mas mesmo assim não muda. E aí entra a cultura da exaustão. Porque além de nosso cérebro já sabotar o que exige esforço, a gente ainda vive numa sociedade que normaliza estar cansado o tempo inteiro. Como se o cansaço fosse um sinal de que você está indo bem. Se você está exausto é porque você está se esforçando, está sendo produtivo, está crescendo. E quando você tenta fazer algo que é só prazer, descanso ou lazer, você acaba sentindo culpa. Quantas vezes eu já me peguei me sentindo mal simplesmente por estar descansando. Seja jogando um jogo, seja fazendo alguma coisa que não seja hiperprodutiva. Seja ficar deitado na cama, ou seja simplesmente olhar pela janela, os pássaros cantarem, sabe? Mas não porque eu tava me cobrando, não porque eu tava querendo ser hiperprodutivo o tempo todo, mas sim porque isso foi me ensinado. A sociedade, ela acaba pregando isso. Só que viver não é só ser útil. Viver também é criar, se conectar, se distrair, se perder em conversas que não têm objetivo, mas que te deixam mais leve. E isso tudo dá trabalho. Não porque é difícil, mas porque exige que você coloque intenção. Planejar um encontro, uma viagem, um momento de pausa, exige que você pense antes, que organize, que abra espaço. E aí vem o tal do domingo à noite. Quando você não fez nada disso e tudo volta, vem o vazio, a ansiedade baixa, o peito apertado. Aquilo que a gente chama de síndrome do domingo à noite. E que na real é só a conta emocional do que você não viveu. Eu comecei a entender que se eu não colocar na agenda o que me faz bem, o que me dá prazer, o que me alimenta por dentro, isso vai ser engolido por tudo o que é urgente. Mais um mês, mais um ano, e o que ficou? O que você construiu que te dá algum tipo de orgulho ou até mesmo tranquilidade. Porque não é apenas sobre grandes feitos. Não é apenas sobre comprar uma casa, empreender, abrir uma empresa nova, viralizar, seja onde você produz conteúdo, sabe? A vida, ela é mais sobre pequenos hábitos inseridos no seu dia a dia. Hábitos que dizem: eu ainda tô aqui, esse sou eu existo. Isso é importante pra mim. Eu tenho pensado muito sobre isso, especialmente depois que eu comecei a atender mais pessoas que sentem que estão paradas. E quando a gente vai ver, elas não estão paradas. Elas estão se movendo o tempo todo, indo trabalhar, resolvendo problema, cuidando dos outros. O que tá parado é o que faz sentido pra elas. O que tá parado é o lazer, o desejo, o prazer. E quando isso para, a vida parece parada realmente. Mesmo que por fora ela esteja cheia de coisas. A real é que você pode ter uma rotina cheia e mesmo assim sentir que não está vivendo. E tem mais.
Quando você não se movimenta pelo que importa, o corpo começa a te cobrar. O emocional, ele começa a te questionar. E vem o cansaço que não passa, o sono que não resolve, a irritação por qualquer coisa, a impaciência com quem você gosta, a vontade de sumir sem saber exatamente para onde. É o preço de uma vida vivida sem escolha. E não dá para terceirizar isso. Ninguém vai viver por você. Ninguém vai priorizar o que é importante para você se você não fizer isso primeiro. Ninguém vai te colocar num lugar melhor se você não levantar da cadeira, da cama ou até mesmo do sofá. Pode até ter ajuda no caminho, mas o primeiro passo ele precisa ser seu. E não precisa ser grande, ele só precisa acontecer de alguma forma. Porque o que eu percebi, seja no consultório, nos vídeos ou até mesmo numa conversa com qualquer pessoa, é que a maioria das pessoas não estão fazendo o que gostaria. Mas a maioria nem sabe por onde começar. E eu entendo, é difícil mesmo. Dá medo, você sente que talvez não tenha energia para isso agora, e tudo bem sentir isso. Mas tenta lembrar de uma coisa. As coisas ruins da vida, elas não te pedem permissão para entrar na sua vida. Elas entram. Você não precisa fazer nada para perder alguém, para adoecer, para se frustrar. Isso está no pacote da existência humana. Agora, as coisas boas, elas precisam ser puxadas. Elas precisam de você, do seu esforço, da sua presença, da sua organização, da sua coragem. Se você não fizer nada, cara, a vida ela vai continuar. A vida não precisa de você para que ela continue. Só que ela vai continuar mesmo com que você não esteja ali presente. Sem com que você esteja ali dentro daquela vida. Ela vai seguir no piloto automático, vai te entregar o que sobrar e o que sobra geralmente é pouco para você. É o tempo gasto com o que não importa, o afeto dado para quem não retribui, a atenção presa no que não constrói nada. E aí você vai acumulando dias sem ter vivido de verdade nenhum. Eu tenho que isso pode soar um pouco difícil, sabe? Mas eu prefiro dizer isso com todas as letras do que fingir que um post motivacional vai resolver todos os seus problemas. A mudança, ela começa quando você entende que a vida não vai te dar nada de bom de graça. E que isso não é um castigo, é só a lógica da realidade. Tudo que é bom exige que você diga, isso aqui vale o meu esforço. E diga isso mesmo cansado, inseguro e mesmo duvidando. E é realmente assim que se constrói uma vida que você gostaria de viver, sabe? Não é tendo a certeza, é realmente tentando e vendo o que você gostaria, o que não gostaria e tudo mais. Quando eu tô com meus pacientes em consultório, eu recebo uma demanda muito grande de, pô, eu não me conheço, eu preciso de autoconhecimento e tudo mais. E eu sempre começo pelo contrário. Às vezes se eu virar e perguntar pra pessoa, pô, o que você gosta de fazer? A maioria das pessoas vai responder que não sabe. As pessoas não sabem o que gostam porque elas nunca tiveram contato com isso. Então eu sempre parto do contrário. O que você não gosta? Para quem não sabe, eu sou patrocinado pela Growth. Sim, a Growth, aquela loja de suplemento que você pode comprar suplemento, roupa, acessório para treino e tudo mais. Então, caso você vá comprar algum suplemento ou qualquer coisa que tenha lá, lembre de usar meu cupom, que aí você me fortalece, ajuda o canal e me ajuda como pessoa e criador de conteúdo. Meu cupom é HugoPC e para qualquer coisa, qualquer assunto que você gostaria de falar comigo, debater comigo, ou terapia, ou qualquer outra coisa que você queira falar comigo, os comentários estão abertos e o link para o meu Instagram também estará na descrição do vídeo. Fechou? Um abraço, fique bem e levante do sofá um pouco.